Boa noite, mulheres do alto, boa noite. Estamos juntas para mais um devocional ao vivo. Graças a Deus por isso. Oi, Grazi, tudo bem? Boa noite. Como que você tá? Vamos chegando, mulheres, para o nosso devocional ao vivo. Como que foi tua semana? Como que você está? Oi, Jaque, tudo bem, querida? Estamos sempre juntas aqui, não é verdade? Oi, Cris, boa noite, meninas. E aí, como que vocês estão? Como que foi a semana de vocês? Tão firme, tão forte? Conseguiram fazer da vida, da sua vida diária, uma verdadeira adoração ao Senhor? Meu Deus, né? Oi, Fernanda, tudo bem? Não é fácil. Oi, Sidoca, tudo bem? Tudo bem, querida? Sassá, vamos chegando, meninas, boa noite. Vamos chegando, para aquelas que estão entrando, boa noite. Vamos aguardando as mulheres chegarem. Você também vai mandando um aviãozinho, chamando as mulheres para estarem aqui com a gente. Como que vocês estão? Como que foi a semana de vocês? Anne, Adri, Keila, Eliane, boa noite, meninas. Minha semana foi abençoada, graças a Deus. Foi uma semana que eu não trabalhei de tarde, trabalhei só de manhã, mas trabalhei para valer. Graças a Deus por isso. Apesar de não precisar ir substituir nenhuma prof essa semana, foi assim, um dia atrás do outro. Tem algumas coisas para compartilhar com vocês, pra gente conversar, que a gente adora conversar antes, né? Que nas nossas conversas aqui o Senhor já vai ministrando, já vai falando com a gente, e Ele é maravilhoso, não é verdade? Eu estava agora à tarde, quem já conseguiu ver o nosso stories aqui um pouquinho, eu estava agora à tarde com a Vero. Ela me chamou para ir num evento de mulheres. Quinta foi aniversário da Penha, maravilhosa. Depois, se ela entrar aqui, depois nós vamos chover aqui, fazer uma chuva de palavras de bênção para ela. Vamos aguardar. Eu estava agora há pouco com a Vero num evento de mulheres. Era uma mulher que ela conhecia, e daí ela me convidou. Foi muito gostoso. Olha, graças a Deus, tomada de decisão é sempre muito importante. E eu estava lá com ela e tivemos um tempo de adoração, um tempo de estarmos juntas, da gente conversar um pouco, de nós adorarmos ao Senhor, de receber. E ainda teve sorteio, meninas, e o primeiro número eu ganhei, vocês acreditam? Ganhei uma make e algum procedimento no cabelo. Ai, fiquei tão feliz. Ganhei, fiquei mesmo muito feliz. Eu falei, ei, Deus, me deu o presente de ir lá e ainda ganhar mais um presente. Graças a Deus, né? Fiquei bem feliz. Daí tive junto com a Vero, foi uma bênção. Mas eu quero falar mesmo para vocês sobre como foi a minha semana, especificamente no Experiência do Lar. Que vocês sabem que eu comecei a turma, né? Com Experiência do Lar. As meninas até já estão no grupo, comentei aqui do nosso grupo com elas já estão. Que legal, Sidoca, vai passar com a gente, uhul! E daí, semana, que eu tava falando, do Experiência do Lar, elas já estão acompanhando os nossos devocionais também, graças a Deus. Mas, meninas, essa semana aconteceu uma coisa muito diferente. Eu quero compartilhar com vocês, porque a primeira pessoa que Deus tratou foi comigo. Então, assim, o nosso encontro, ele é terça-feira. Terça-feira a gente tem um encontro. Lembra que eu falei com vocês? Ficou linda. E eu preciso contar dessa mesa, sobre essa mesa que eu vou contar. Então, escuta, Sassá, você não escuta. Aí lembra que eu falei pra vocês que o primeiro encontro foi bem diferente, que a gente não montou mesa, não fizemos mesa posta, piriri, pororó? Então, pois é. E nessa segunda semana, fiquei a semana inteira meditando sobre essa segunda aula, que era sobre dignidade e santidade no lar. Uma aula muito importante, uma aula assim que causa uma revolução assim na gente, né?
E quando eu estava assim me preparando para essa aula, eu falei assim, Senhor, qual é a mesa que o Senhor quer? Porque daí vem muitas ideias, né? Vem muitas ideias assim na minha cabeça. Boa noite, meninas, ó, vamos chegando e vamos ouvindo, tá? Vai chamando as mulheres que tá aqui com a gente. E daí, assim, ai meu Deus, vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou fazer... Aí eu falei assim, Senhor, como que vai ser a mesa do próximo encontro? Daí ele só falou assim pra mim, vai ser branca e dourada. Eu falei, beleza. Só que assim, gente, branca e dourada, eu falei, beleza, lá na igreja tem as louças brancas, vou usar as louças da igreja, só que decoração dourada eu não tenho, né? Falei, tá, tudo bem. Aí teve um dia que eu fui aqui nos meus montes aqui, né? Aqui bem atrás aqui do meu prédio tem uma, para chegar no monte lá tem uma subidona, e daí tem um terrenão baldio, aí ali tem um mato, assim, que eu sempre acho umas coisas naquele mato. Aí eu fui ali com a Rania e com a Rayana, e elas tiveram um olhar melhor do que o meu, e acharam uns galhos secos, umas coisas assim, que eu falei, vamos pegar e vamos usar na experiência do lar. Pegamos, e eu sentia do Senhor que era assim, você vai usar o que você tem, você não vai gastar nada, você vai pôr uma mesa com o que você tem, vocês não vão gastar nada. E daí eu falei assim, tá bom, se é uma mesa branca com dourado, a Fábio, que tá tá ali em treinamento comigo, ela tinha um soplá dourado e tinha algum enfeite assim dourado, mas gente, é bem pouca coisa dourada. E eu tava com o branco na minha cabeça, daí eu abri meu armário e falei, meu Deus, eu não tenho nada pra pôr na mesa, assim, né, pra decorar no meio da mesa, branco. Aí, quando eu me abaixei, assim, o que eu vi foi a minha garrafa térmica, que é branca. Peguei a garrafa térmica, que é branca. Peguei um coração dourado com um potezinho branco com uma vela dentro. E daí fui no quarto das meninas, tinha um porta-lápis branco. Aí peguei isso e falei, beleza, deixei assim já separado. Aí pegamos lá os matos, as folhas assim. Aí eu falei, bom, vou começar. Daí, gente, a gente colocou aqueles galhos secos e umas flores meio com tom amarelo dentro da garrafa térmica. Ficou tão bonito. E dentro desses potinhos. E ficou assim, muito bonito, sabe? Daí... eu me preparei, coloquei dentro assim de uma caixa, tudo, né? As louças estavam lá, só que levei os meus talheres, guardanapos. Aí tinha o porta-guardanapo. Acho que o que a Sassá me deu, né, Sassá? Foi você que me deu aquele? Foi sim, você que me deu aquele dourado com a pérolazinha, né? Foi sim, aham. Aí levei o porta-guardanapo, só que daí assim, a minha colega... levou uns soplás, eu levei outros, daí ela levou uns porta-guardanapos, eu levei outros. E eu falei assim, ó, vamos levar, e daí lá a gente decide na hora. Na hora que a gente for montar, a gente decide, beleza, beleza. Só que assim, meninas, na terça-feira, então, foi você mesmo, já usei com elas, tá? Uso aqui em casa, volta e meia. E daí é assim, meninas, na terça-feira eu chego em casa assim, ó, 12h40, aí faço o almoço correndo, e nessa terça-feira eu cheguei, fiz o almoço correndo, deixei na mesa pra elas, joguei uma água no corpo e fui. Eu nem almocei, porque eu sabia que pra pôr a mesa, deixar a mesa posta, vai um tempinho a mais, né? Falei assim, beleza, eu como qualquer coisa, comi uma banana e falei, depois eu como. E fui. Quando eu chego aqui já na rua principal da minha casa, o trânsito tava diferente, tava uma garoa, assim, eu falei, bom, deve ser por causa da garoa. Quando eu vi, ficou lento, quase parando. E o tempo passando, a aula começa 2h. Eu saí de casa, era 1h. Teoricamente daria tempo, porque eu chegaria na igreja 1h15, 45 minutos, quando já tava tudo meio projetado na minha cabeça, eu falei, beleza, né? Dá tempo dá. Meninas, para resumir para vocês, na rua aqui, já assim, a principal aqui da minha casa, mais pra frente tinha um caminhão que ele tinha dado um defeito nele, daí ele deu um espaço, colocou um triângulo e aquilo deu um congestionamento. Que eu cheguei na igreja 1:55. 5 minutos para as 2h. Falei, meu Deus, o que eu vou fazer em 5 minutos? Só que assim, lógico, né? Eu tava indo pra lá e eu já assim, Senhor, não vai dar tempo. Senhor, não vai dar tempo. Eu falei, puxa, Senhor, né? O Senhor me deu a mesa, o Senhor me falou assim a cor, como que era pra fazer. E agora?
Aí eu acalmei o meu espírito, porque eu quis começar a ficar muito agitada, entendeu? Aí eu acalmei o meu espírito e ali no carro mesmo eu falei assim, Espírito Santo, não tem como eu passar por cima desses carros. O senhor sabe que eu me preparei, o senhor sabe que eu dei o meu melhor, só que eu vou chegar na igreja 2 horas e não vai dar pra eu fazer a mesa. Como é que vai ser? Gente, e veio na minha cena exatamente o que era pra eu fazer. Exatamente. Cheguei na igreja 1:55. A Fabi, em treinamento comigo, chegou junto comigo, só que ela achou que eu já tava lá. Quando ela me viu descer no carro junto com ela, ela fez assim, ó, tipo, o que nós vamos fazer? As mulheres já estavam todas lá, eu só fiz assim pra ela, calma. Daí a gente falou para as meninas esperarem, subimos lá na sala. Falei, a primeira coisa que nós vamos fazer é orar. Oramos. Eu falei assim, Fábio, eu já sei o que nós vamos fazer. Você confia em mim? Daí ela falou assim, claro. Daí eu falei assim, então, ó, o Espírito Santo direcionou pra gente colocar tudo no aparador, assim, onde a gente coloca a comida, o lanche. Eu falei assim, nós vamos colocar tudo aqui. Escuta, Sassá. Ah, e no caminho, Sassá, quando o Senhor me deu essa estratégia, eu falei, meu Deus, Senhor, mas né? Daí ele falou assim pra mim, eu estou desconstruindo você primeiro. Então, assim, já começou em mim o negócio, né, meninas? Foi bem isso, Sassá. Ai, meu Deus, eu tinha até me esquecido, ainda bem que você lembrou. Só que assim, daí quando eu vi que o Espírito Santo me deu, assim, a sequência de como que era pra fazer, me veio a calma, eu tava muito calma. Aí eu acalmei a Fábio, que ela ficou meio assim, eu acalmei, daí eu falei assim, ó, nós vamos fazer o seguinte, o Espírito Santo falou como é pra eu fazer, você vem junto comigo e vai dar tudo certo. Ela falou, tá bom, Lari, vai dar tudo certo. Aí a gente limpou a mesa, tava cheia de marca de dedo, aí nós limpamos a mesa, eu falei assim, o que você trouxe? Daí ela me deu, daí eu coloquei tudo assim naquele aparador, pegamos as louças, tudo que a gente tinha de decoração, os 2 tipos de soplar, os 2 tipos de guardanapos, 2 tipos que eu e ela íamos decidir na hora. Aí eu falei assim, então olha só, nós vamos chamar elas, nós não vamos atrasar. Nós vamos chamar elas vão ver que não tem mesa nenhuma posta. Mas eu vou conduzir como é pra fazer, você vem junto comigo. Ela falou, tá bom. Chamamos as mulheres e tal. Daí, né, elas entraram assim, tipo, ai, não tem mesa posta, né? O curso é de mesa, não tem mesa posta. Aí eu falei assim, olha meninas, tá, boa noite, boa tarde, tudo bem? Eu queria orar pra gente começar, daí nós oramos. Daí eu falei assim, olha, nós vamos pôr a mesa juntas hoje, tá? Então aqui, tá aqui disposto tudo que nós temos pra nossa mesa. Falei isso, então nós vamos fazer junto com vocês. Então agora você vai vir até aqui e vai escolher qual soplar você quer. Aí elas foram, escolheram, eu também escolhi o meu. Beleza. Coloca na frente do seu lugar. Colocamos. Ok, então agora o pratinho, o pires e a xícara é igual para todos. Então vamos lá, todo mundo pega. Primeiro o prato e o pires, né? Não, você não tem noção, deixa eu contar. Escutem, meninas, gosto muito de contar pra vocês que vocês têm que participar tudo comigo, né? Aí eu peguei e falei assim, ó, então agora nós vamos pegar o prato e o pires. Beleza, delas colocaram o prato e o pires. Eu falei, ok. Então agora nós vamos pegar a xícara. E eu quero saber como que você coloca a xícara na sua casa. E ali eu fui ensinando como que é a forma formal de se colocar uma mesa, né? Então assim, a xícara... Daí elas colocaram primeiro. Eu falei assim, ó, daí eu só falei pra Fábio, né? Eu falei, ó, elas sempre vão colocar primeiro e nós depois. Porque senão elas vão olhar o nosso modelo e vão fazer igual, né? Aí, umas colocaram com a xícara pra baixo, outra com a xícara, pegaram o pires e colocaram pra frente do prato, enfim. Daí eu olhei assim, daí eu falei assim, gente, eu vou ensinar vocês aqui agora. Eu tô aqui na minha sacada, né, gente? Nós vamos insistir aqui, tá? Tá um ventinho bem gostoso. Então, se pausar, já volta. Aí, eu falei assim, então, ó, nós vamos montar juntas. Eu até falei, etiqueta não é o meu forte, não é mesmo, tá, meninas? Mas o básico eu sei, né? Daí eu falei, olha, então sempre quando a gente vai pôr uma mesa de café ou de chá, então é o prato, daí o pires vai em cima e a xícara virada pra cima com a alça virada pro lado direito. Daí elas iam olhando e daí já iam arrumando e ali a gente já ia ensinando. Então elas foram aprendendo na prática, deu beleza, vamos pegar os talheres.
como que vocês colocariam os talheres? Aí elas foram colocando, daí eu fui ensinando. Olha, a faca aqui, a faca do lado direito, o garfo do lado esquerdo, ok? A colher pode ser aquilo, pode ser ali. Daí eu peguei e falei, então vamos agora pegar o guardanapo e o porta-guardanapo. Escolhe qual cor você quer e qual modelo. Aí cada uma pegou, nós também. Daí eu mostrei ali as formas que dá, né? Aí... Cadê a Jaque? Jaque, não vi você entrar. Ah, Jaque! Tudo bom, minha linda? Aí, muito bem-vinda aqui, tá? Aí eu peguei e falei, olha, dá pra pôr o guardanapo assim, dá pra pôr assado, dá pra pôr parará. Então, só que hoje nós vamos usar no porta-guardanapo. Como que você colocaria no porta-guardanapo? Você coloca, né? Daí elas colocaram umas pra cima, outras pra baixo. Outras fizeram um monte de dobradura pra colocar. Aí eu falei, gente, eu sou muito prática. Daí eu peguei o guardanapo, peguei bem no meio, assim, tchum, fiz assim, daí coloquei ali, falei como que era pra pôr. Meninas, e o Espírito Santo, ele já foi trabalhando ali. Eu falei, beleza, nossa mesa, ó, tá muito bonita, só que falta aqui o centro da nossa mesa. Então agora vocês, a gente tem ali, ó, o que a gente trouxe pra decoração, já tá pronta, só que vocês vão dispor elas aqui. O que nós temos ali pra decorar, vocês que vão dispor aqui na mesa. Gente, e elas pegaram, elas que arrumaram o meio ali da mesa, elas que arrumaram. E daí o Espírito Santo falou assim, então agora você vai falar que você usou tudo coisa da tua casa. Ai, que tudo! Amo. E daí, meninas, eu falei, gente, vocês acreditam que algumas não tinham se tocado que aquele que ficou na mesa, no meio, que chamou mais atenção, era uma garrafa térmica? Falei, meninas, isso aqui é uma garrafa térmica que eu tinha na minha casa. Então, assim, ó, primeira coisa que eu quero falar pra vocês. A mesa ficou bonita. Quando terminou, assim, elas mesmas, eu falei, então vamos acender a vela. Elas colocaram as velas, né? Aí eu falei, vamos acender. E realmente ficou muito linda, né? Colocamos um louvorzinho de fundo. Ficou mesmo muito bonita a mesa. Muito bonita. Ficou como tava na minha cabeça. Elas que montaram e ficou como tava na minha cabeça. E daí eu peguei e falei assim... Elas amaram a mesa. Eu falei assim, então agora eu tenho duas coisas pra falar pra vocês. Uma... Essa mesa foi montada sem a gente gastar R$1. Porque tem mesas que a gente vai precisar gastar. Eu, por exemplo, queria flores brancas. Eu queria fazer uma mesa com flores brancas. Mas eu não queria gastar. Oi, Mari! Eu falei assim, mas eu não queria gastar. Marlene... Daí eu falei que eu fui, né... Que eu e as minhas filhas fomos buscar. Mostrei a foto pra elas. Daí eu falei, olha aqui, isso aqui é uma garrafa térmica que eu tinha na minha casa. Aí a minha vizinha tinha tipo um mini bulizinho e me emprestou. Eu falei, isso aqui que elas amaram, o porta-caneta, que daí a gente colocou umas florzinhas amarelinhas pequenininhas que tinha no mato, meninas. Aí eu peguei e falei assim, esse aqui que você... Não, tô conversando ainda, fica aí. Aí eu falei assim, esse aqui que vocês amaram, vocês sabem o que é? Falei, é porta-lápis, porta-caneta. Do quarto das minhas filhas, eu tirei as canetas e trouxe pra cá. Peguei os matinhos lá. Então, assim, ó, essa mesa que vocês acharam linda, maravilhosa, a gente não gastou R$1 com ela. R$1 não foi gasto com essa mesa. Então, é pra mostrar pra mim e pra vocês o quê? Que é possível fazer uma mesa bonita com o que a gente tem, né? Então, eu falei, então agora vocês vão ficar andando olhando nos matos, porque depois que eu fiz o Experiência do Lar, meninas, eu ando olhando, assim, os jardinhos mato, né? No meu carro tem já uma tesoura, porque se eu acho uma coisa legal, eu já vou lá e corto, né? No meio do mato. De verdade, tá? É assim, daí a mamãe viu aqui em casa, ela também agora tá louca dos matos, dos galhos secos, essas coisas, né? E daí eu falei assim, e a segunda coisa que eu quero falar pra vocês é o seguinte, que essa não era a proposta pro dia de hoje. A proposta pro dia de hoje era o quê? Era vocês abrirem a porta e a mesa tá posta. Só que eu peguei, eu contei o que aconteceu. Falei, eu cheguei aqui, 1:55 não ia dar tempo. Só que o Espírito Santo, lindo, maravilhoso e cheio de graça que ele é, ele deu essa direção. E elas ficaram assim, ó. Elas ficaram assim, anda com a tesoura, tá? Menina, ele abre o nosso olhar pra cada coisa linda que tem na natureza. Que é uma loucura, tá? Aí elas ficaram assim, Lari,
Isso tudo foi feito agora, assim, foi agora. Eu falei, foi. E o que eu quero, o que o Espírito Santo já quer falar para nós aqui e que eu vou compartilhar aqui com vocês, que já é a primeira do Espírito Santo para nós aqui nessa noite. Que muitas vezes, meninas, nós planejamos muitas coisas. A gente planeja, né? Ai, o meu dia vai ser assim, 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 eu vou fazer isso de manhã, depois eu vou fazer aquilo, parará, parará. Tá tudo assim, ó, encaixadinho. Ou quando a gente vai receber alguma visita, ou quando vai em algum lugar, vai ser assim. Só que, às vezes, acontece das coisas saírem do nosso planejamento. E cabe a nós manter a calma e entender que tá tudo bem. Isso mesmo, Sassá. E entender que está tudo bem. Porque eu, por exemplo, eu tô falando de mim porque eu que tava à frente. Eu que tô à frente, né? Então, eu tinha duas opções. Chegar lá insana, tipo, menina, espera aí só um pouquinho, e daí arruma aquela mesa correndo, a mesa nem fica bonita, nem fica daquele jeito, porque e daí acaba atrasando, e chamam elas, e o meu espírito agitado, e da Fábio comigo ali também agitado. Poderia ter feito essa escolha? Poderia. Mas ia estragar tudo exatamente. Mas no meio do caminho eu tive tempo, né? Porque parou o trânsito, andava, parava. Eu perguntei para aquele que habita em mim e em você. Falei, Espírito Santo, como vai ser? Porque o Senhor viu que eu me preparei. E daí foi direcionado. Ele já tinha um plano. Ele já sabia. E foi tudo direcionado. E falei para elas, foi tudo direcionado conforme ele orientou de última hora. E olha que lindo que ficou, meninas. A atmosfera daquele lugar tava assim uma coisa que eu não sei explicar. Não tava aquela coisa de quebrantamento, mas tava uma coisa tão gostosa que foi assim. Aí nós compartilhamos, o compartilhar foi fortíssimo. Aí nós compartilhamos, eu ministrei a aula. E daí, quando a gente olhou no relógio, era assim, meninas, temos que parar para comer, porque daqui a pouco tem algumas que querem ir embora, que precisam ir embora para pegar filho na escola, piriri, pororó. Aí eu peguei e falei assim, nós vamos ter que parar aqui, nós vamos conversando enquanto nós comemos. Aí nós comemos, algumas foram, outras ficaram. E tava aquele ambiente da presença de Deus que a gente não quer ir embora. Tava desse jeito. Depois a Fábio até falou comigo, que daí ela volta comigo, porque ela mora aqui perto de mim. Ela falou assim, Lari, como foi hoje? Assim, a coisa saiu completamente, entrou completamente no que o Espírito Santo queria. Oi, Penha! Quinta-feira foi seu nível, depois nós vamos fazer uma chuva de palavras de bênçãos pra você, tá? E daí, meninas, foi isso. Eu queria muito compartilhar isso com vocês, porque quando a gente dá liberdade pro Espírito Santo, daí tinha uma que falou assim, eu sou muito tímida, eu não, na hora dela compartilhar, né? Não sei nem se eu vou conseguir falar muito. Daí ela falou um pouco, daí eu fui ministrando e compartilhando e ministrando, daqui a pouco ela falou e acrescentou coisas pra gente e nós pra ela, todas compartilharam, foi assim, meninas, foi uma leveza e uma presença que eu aprendi tanto, eu fui a primeira que aprendi, porque saiu comigo sempre sai do meu controle, né? Quem tá comigo, as mulheres do núcleo que estão aqui comigo, elas sabem. E graças a Deus que elas já sabem assim, com a Lari é assim e no final dá certo. Deus está no controle de tudo. Na semana passada, meu esposo foi demitido da empresa, fizemos planos do que iríamos fazer. No outro dia, meu filho bateu no nosso carro na estrada. Meu Deus do céu, é sempre assim, né? Sempre assim, é bem isso, Jaque. Então, assim, as meninas que estão no núcleo, elas sabem que é assim, sabe? E eu agradeci a Fábio, eu falei, Fábio, obrigada porque você ficou calma e você creu e você confiou e sempre confia, porque quando a gente dá essa liberdade para o Espírito Santo, ele vai fazer do jeito dele e o jeito dele sempre dá certo no final. E eu falei, eu gostei tanto dessa maneira que o Senhor fez, que quando eu for mentorear outra turma, eu vou querer fazer uma aula assim como foi essa. Porque para elas foi assim, elas aprenderam muito, porque elas foram fazendo ali na hora com a gente, né?
Então, assim, meninas, quando as coisas fugirem do controle, fugirem daquilo que nós planejamos, porque às vezes não é nem do controle. Eu entendo assim que quando foge do controle é algo assim muito grande. Mas quando sai do que nós planejamos, do nosso planejamento para o dia ou para uma tarefa específica, quando sair do controle, a gente vai ter duas opções. Ficar assim, agitada e deixar as nossas emoções falarem mais alto, ou acalmar e perguntar para o Espírito Santo. E sempre é melhor acalmar e perguntar para ele. E ele sempre vai falar: oi, Andréia, oi, Marcinha. Boa noite, meninas. E ele sempre vai falar. Então, quando você se deparar com algum momento da sua vida que fugiu daquilo que você planejou, seja no seu trabalho, seja na sua casa, seja na igreja, seja indo buscar seus filhos na escola ou numa atividade, aconteceu alguma coisa, por favor, fica calma e pede para o Senhor que Ele vai fazer dar certo. Lembrando do painel do trabalho da escola que você fez e ficou... Menina, eu nem lembrava, é verdade. Olha como é. Então, meninas, não tem... Essa é a diferença quando nós caminhamos com o Senhor e quando nós não caminhamos com Ele. Porque quando nós caminhamos com Ele, a gente está em tanta sintonia com Ele que a gente lembra de perguntar para Ele. Entendeu? Quando nós não estamos nessa sintonia com Ele, a gente vai fazendo por nós mesmas, porque é muito automático a gente fazer por nós, porque a gente tem que fazer as coisas, né? A gente vai fazendo por nós mesmas e vai decidindo. Então, meninas, isso, a Marcinha já chegou, isso aí, isso, é isso. Guarda essa chave poderosa para sua vida, porque primeiro o Senhor falou comigo, meninas, e quando Ele falou assim, eu estou desconstruindo essa aula. Essa aula de hoje sou eu que estou desconstruindo. Hoje é o dia do meu controle de uma forma tão triste. Glórias a Deus. E Ele vai ajeitar tudo, tá, Karen? Ele vai ajeitar tudo e vocês vão se surpreender de forma maravilhosa com Ele. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Ela é bem assim, essa saca. E quando Ele falou assim, parece que eu via a aula sendo desconstruída. E meninas, eu tinha escrito tantas coisas lindas, porque eu peguei um caderno só para experiência do lar, né? E daí eu tinha escrito tantas coisas lindas que o Senhor tinha ministrado para mim. Só que chegando lá, Ele foi dando uma outra palavra, uma outra coisa, uma outra direção. E realmente, Ele desconstruiu aquela aula inteira. E Ele fez como Ele queria. Porque Ele sabia exatamente o que aquela turma, o que aquelas mulheres precisavam, sabe? E quando eu comecei a falar da forma que Ele trouxe para mim sobre a questão era dignidade e santidade no lar. E... Ai, meninas, tô querendo fazer esse curso online com a gente, tá? Porque eu sei que até no online ele faz uma revolução na nossa vida. Aí, se vocês toparem, eu faço, tá? Eu abro uma turma pra nós. E daí a gente vai tirando fotos, né? Igual da outra vez. Ai, Jaque, será que nós vamos fazer? Ai, tô me empolgando, tá? E meninas, quando eu comecei a falar, o negócio era sobre dignidade, santidade no lar, e o Senhor tava... Antes o Senhor falou pra mim exatamente o que era dignidade, o que era santidade, como Ele via a dignidade e a santidade, como ele pensa sobre isso no lar e tudo mais. E daí, meninas, sem protocolos, exatamente. E na hora, Ele foi trazendo pra mim, ele levou a gente lá pro Jardim do Éden. E tudo tava sobre nós tomarmos posse do domínio e da autoridade que Deus deu pra nós lá no jardim, que foi perdido com o próprio Adão e Eva antes tinham, Deus deu pra eles, né? O domínio e a autoridade e o governo de toda a criação. E eles perderam essa chave da autoridade quando Eva deu voz para a serpente.
Só que Jesus resgatou essa chave para nós. E o Espírito Santo falou ali claramente que não adiantava a gente estudar nem a dignidade e santidade no lar, nem o princípio da mesa, nem o da honra, nem nada que nós íamos ver, se a gente não resgatasse esse lugar de autoridade e de governo na nossa casa. A chave que o Senhor entregou foi aquilo. E a lembrancinha do dia era uma chave. Que a Fábio, que está junto comigo, ela providenciou essa chave. Vocês acreditam nisso? E foi super, assim, encaixou 100%, porque o Senhor, Ele queria. E tinha uma mulher específica ali, gente, que depois que essa palavra fechou, ela começou a chorar e falar que ela perdeu a autoridade e o governo da casa dela. E que ela precisava resgatar aquilo. Então, meninas, quando a gente acha que fugiu tudo, entrega para o Senhor. Eu vou fazer, tá, meninas? Nós vamos fazer. Nós vamos fazer porque é maravilhoso. É uma coisa assim, que quando nós... Pensa comigo, eu vou falar isso com vocês. Pensa comigo. Quando Deus criou Adão e Eva, Ele deu uma ordem para eles. Vocês vão governar, e vocês vão dominar, e vocês vão multiplicar. Então, todos os animais, toda a criação, estava tudo debaixo da autoridade do governo de Adão e Eva. Então, a nossa origem é essa. O plano original de Deus para nós, que somos criação dele, é esse. É esse. Nós assumirmos o lugar de autoridade e de governo do nosso jardim, que é a nossa família, que é a nossa casa, que é o nosso lar. O jardim do Éden continua lá. Só que Adão e Eva, eles saíram do jardim, ele continua lá. E Deus colocou 2 anjos flamejantes guardando o jardim. E um dia nós entraremos lá com o Senhor novamente. E quando Jesus... E daí a gente tá aqui pertinho da Páscoa, né? E eu ainda vou fazer o advento, eu não esqueci do advento. Só que esse ano, meninas, eu vou fazer o advento, nem que seja dessa última semana. Amanhã eu vou fazer rapidinho e compartilho com vocês. Pra gente fazer com as crianças. E quando Jesus resgatou essa chave que estava na mão de Satanás, da autoridade do governo, resgatou para nós, ele entregou. E o que nós temos feito disso? Eu e você assumimos esse lugar de autoridade de governo do nosso jardim particular? Primeiro o nosso coração e a nossa casa? Ou nós terceirizamos? Ou nós damos legalidade? Não adianta estudar nada se a gente não entender esse primeiro princípio, não voltar para a origem. O Senhor falava isso, volta para a origem. Volta para a origem, era isso que ele falava na minha cabeça. E eu estou entregando para vocês, aqui agora, porque talvez alguém aqui precise ouvir isso hoje. Volte para esse lugar de autoridade, de governo, da sua casa, das suas emoções, primeiro do seu jardim particular, depois do seu lar. Esta chave já está, o Senhor já tirou da mão de Satanás, e eu e você precisamos tomar posse desse lugar. Eu e você precisamos tomar posse mesmo, como um ato profético. Eu assumo esse lugar de autoridade. E como que a gente assume isso? Você decide o que você vai assistir na sua casa. Você decide quem vai entrar na sua casa. Você decide que palavras você aceita dentro da sua casa. Você decide que tipo de roupa, de música você ouve dentro da sua casa. Você decide o que vai ter dentro da sua geladeira. Se é muita bebida ou se não tem bebida. Gente, você é autoridade no seu lar, não são seus filhos que decidem. Se você já entendeu e já decidiu que tal amizade não é boa para o seu filho ou para a sua filha, você tem autoridade e o governo está sobre você de que esta pessoa não vai entrar na sua casa. E acabou. Volta, Lari. Volta.
Volta, meu amor. Você consegue voltar em nome de Jesus. Recebe essa palavra, volta para a origem, minha querida. Primeiro governe, então, aqui, ó, esse jardim aqui, ó, particular. Esse aqui. Primeiro governe o seu jardim particular, o seu coração. Depois você começa a governar a sua casa. É você que decide, não são os filhos que decidem. É você com seu marido, vocês entram em unidade e decidem o que vai acontecer. Quais são as regras da casa. Eu não quero determinado programa, ponto final. Ai, vai chorar, vai ficar triste. Tô nem aí, aqui em casa é só tô nem aí. Tô nem aí, eu sei o que eu tô fazendo. Sei o que eu tô fazendo. Vocês estão entendendo? Então nós precisamos assumir esse lugar de governo. Nós precisamos voltar para a origem. Governar as nossas emoções. Sabe por quê? Os anjos do Senhor, eles não vão ficar guardando o meu jardim particular e o nosso lar. Essa função é minha e sua. Eu e você somos guardiãs do lar. E posso te dizer, muito mais nós mulheres. Porque essa sensibilidade, esse feeling, o Senhor deu para nós. Não adianta, meninas, a gente achar que os homens vão ter, não adianta. É dar murro em ponta de faca, é ficar estressada, é ficar cansada. É querer que eles façam uma coisa que Deus não depositou sobre eles. Somos nós que percebemos que tem alguma coisa estranha. Somos nós que percebemos que nós temos que cuidar aqui, ou que nós temos que colocar algo a mais ali, que nós temos... Somos nós, não adianta. Não adianta ficar querendo passar pra ninguém. Somos nós. É melhor a gente assumir logo e, sabe, fica mais leve. Então, assume hoje o governo e a autoridade do seu lar. Pega essa chave que Jesus já resgatou, já tirou da mão de Satanás e governe a sua casa, o seu lar, minha querida. Governe você. As suas emoções não te governam. É você quem governa. As suas emoções não determinam o que você fala e o que você faz. É você que governa. É você que determina. É o Espírito Santo de Deus que habita em você. É o Espírito Santo de Deus que habita em você. Amém? Meu Deus, né? Hoje já começou desse jeito. Olha que coisa linda. Eu estava assim, ó, sedenta para compartilhar isso com vocês. E somos a coluna, é verdade. E eu, assim, essa aula foi na terça-feira. Eu estou, assim, a semana inteira, assim, ainda vivendo isso de que, assim, Senhor, o Senhor tá em tudo mesmo. Senhor, o Senhor organiza as coisas que estão desorganizadas. Senhor, o Senhor faz tudo dar certo. Somos mordomas, somos guardiãs, gente, somos. Viu? Assume esse lugar. Não terceiriza, não nada. Não nada. Certo? Glórias a Deus por isso, né? Lindo. Ai, a gente já poderia até terminar por aqui, mas ele sempre tem mais, né? Ele é tão maravilhoso que ele sempre tem mais. E hoje à noite, hoje tarde e noite, quando eu tava ali com a Vero, a ministra de louvor, muito ungida mesmo, assim, você vê que ela carrega algo especial de Deus. E o que ela falou, assim, que veio muito de encontro ao meu coração, que eu também vou compartilhar aqui com vocês, é que a vida, viver o Evangelho, ter uma vida de verdade com Deus, é uma vida de renúncia, é uma vida de esforço, é uma vida de realmente, assim, ó, abrir mão e de muitas vezes isso ser muito sofrido. Mas esse é o Evangelho. Esse é o Evangelho. Tá? E eu vim conversando com a Vero no carro, né? Que daí eu deixei ela em casa e vim pra minha, que passo pela casa dela pra vir pra minha. E daí eu comentei com ela isso. Eu falei, Vero, o Evangelho é isso mesmo. E eu falei assim, a tua vida é moleza? Ela falou, não. Eu falei, a minha também não. Eu tenho tantas batalhas, a gente tem tantas batalhas aqui dentro da nossa casa, mas em todas elas o Senhor tá junto. E daí a Vera falou também das batalhas dela, e a gente não pode perder essa essência, sabe, meninas? A gente não pode perder esse entendimento de que, sim, o Evangelho é isso mesmo, tá? É carregar a cruz,
é enfrentar as dores, as batalhas, é enfrentar os desafios, os problemas, as dificuldades financeiras, as dificuldades com os filhos, talvez com o marido. É isso aí, é esse pacote, tá? Exatamente. Glórias a Deus. Ele continuará até você estar forte de novo e de pé 100% de novo, Jaque. Você vai ver, vai passar. Eu sempre falo isso pra você porque eu quero que você guarde isso, porque vai passar, tá bom? E assim, sabe, meninas? E daí eu deixei a Vero e eu vim até aqui em casa e pensando nisso exatamente, não são poucas batalhas, mas em todas elas o Senhor tá com a gente. E ontem eu falei pra vocês que a gente tá assistindo a temporada 3 de novo do The Chosen, e ontem assisti aquele capítulo que eu amo de paixão, que é aquele que Jesus chega pro discípulo dele. Qual o nome será? Não é? É o André? Eu não me lembro qual é. Que ele é manco, meio manco, né? E Jesus falando ali com todo aquele olhar de amor e de compaixão. E Jesus, a gente vê ali pela série, né? E eu acredito que na realidade é bem isso mesmo que acontece. Jesus ali, da vontade dele, de Jesus, ele queria curar. Eu não sei se era André, não me lembro qual é o nome do discípulo. Se vocês lembrarem, vocês me falam. Queria curar ele ali na hora. Mas ele... Tiaguinho? Era Tiaguinho? Tiaguinho? Isso, Tiaguinho, obrigada. E Jesus queria curar, a gente vê ali que Jesus queria curar ele na hora, mas que Deus Pai tinha um plano maior, que era dele mostrar para as pessoas que, apesar de, e foi isso que Jesus falou ali na série, né? Apesar da sua situação hoje, você vai curar pessoas. Apesar da sua condição hoje, você vai libertar pessoas. Apesar da sua condição hoje, você vai propagar o Evangelho. E depois Jesus fala, mas você será curado. Mas no tempo determinado de Deus, né? Então, a nossa vida diária aqui, meninas, é apesar do meu problema. É demais. Toda vez que eu vejo, eu choro, eu me identifico, eu fico emocionada, porque eu sei que muitas coisas, porque muitas vezes a gente pensa assim, porque a gente é mãe, né? E muitas vezes a gente pensa assim, eu mesmo penso muitas vezes assim, meu Deus, eu quero dar tudo para as minhas filhas, tudo que eu puder, né? É maravilhosa. Eu quero, e agora já tá liberada na Netflix a temporada 4, liberou agora. E daí a gente quer dar o melhor para os nossos filhos. Se a gente vê eles sofrendo, a gente quer evitar o sofrimento. E ali, especialmente nessa cena, a gente vê que Jesus queria. Da vontade de Jesus, a gente vê no olhar dele, a gente vê nele que ele queria curar Tiaguinho ali na hora, né? Mas que o Pai Celestial, ele tinha um plano maior. E esse plano maior precisava ser respeitado, né? Porque tinha um propósito maior nisso. Então, muitas vezes, meninas, eu já falei para o Senhor, eu já falei para ele, poxa, Senhor, eu sou mãe, e se eu pudesse, eu livraria minha filha disso. E o Senhor é pai, e por que o Senhor não me livra disso? Por que o Senhor não me cura disso? Porque ele tem um plano maior, sabe, meninas? Que ali na hora, Tiaguinho foi por obediência, ele ficou triste. Mas ele foi por obediência e porque ele foi cheio do poder do Espírito de Deus, né? E muitas vezes nós vamos por obediência e nós vamos por amor a Deus, mas o que nós precisamos fazer é ir, é continuar, apesar do luto, eu vou continuar. Apesar da dor, eu vou continuar. Apesar dos problemas, eu vou continuar. Apesar da perseguição, eu vou continuar. Sabe? Então, apesar de, nós vamos continuar, né? Isso foi muito forte para mim e daí juntou com o de hoje, né? Que o Evangelho é isso mesmo.
A gente vê as pessoas, muitas vezes, né? Tantos pregadores ou levitas adorando a Deus, e a gente acha que a vida deles é aquilo ali, mas eles também têm as batalhas deles, eles também têm os problemas deles. Eu tenho os meus problemas, você tem os seus problemas, as suas dores, mas em todas elas o Senhor está conosco. Amém, meninas? Amém? Então, que a gente possa sempre, nós somos mulheres do alto, então que nós possamos sempre olhar para o alto, e apesar de, nós vamos continuar. E essa frase, ela ficou tão gravada em mim, e olha que eu já assisti, gente, essa série, tá? A série se chama, quem que perguntou aqui? Foi quem perguntou aqui da série? A Ricky. Ricky é The Chosen, tá? The Chosen, se alguém puder escrever aqui. Se encontrar na Netflix, eu aconselho super, super, super a ver. Da série toda, o primeiro episódio é o que eu menos gosto. O resto todos eu amo, tá? Amo, amo, amo. Já vi, já revi. Cada hora eu vejo uma coisa nova. Então, meninas, que a gente já tem 2 ensinamentos. O primeiro, se tudo saiu do controle e não saiu do controle do Espírito Santo, encontre nele o que ele quer. E a outra, apesar de, nós vamos continuar, né? Glórias a Deus. Fico tão feliz, meninas, tá? Que vocês se fortalecem aqui, porque eu também me fortaleço aqui. E esse grupo, ele é assim, nós nos fortalecemos juntas. Nós somos aqui uma comunidade. Não existe hoje... Aí, voltou, né? Hoje eu tô mais forte, talvez você tá mais fraca. Amanhã você tá um pouco mais forte e eu tô mais fraca. E aqui nós somos exatamente assim. A gente tá aqui porque nós fortalecemos umas às outras e nós entendemos que sim, cada uma de nós tem algo de Deus, carregamos algo de Deus que a gente se fortalece. E eu acredito que isso é a igreja. Realmente isso é a igreja. Nós entendermos as falhas e as fraquezas umas das outras e sermos, assim, suporte umas das outras, né? Ajudadoras, exatamente. Glórias a Deus por isso. Eu amo estar aqui com vocês. Eu espero por esse momento. Eu posso estar muito cansada e vocês não sabem, eu já falei isso, mas eu repito, né? Quando eu desligo o devocional aqui e eu entro, as meninas, elas vêm em mim, assim, que eu tô muito feliz. Eu acho que eu entro com meu rosto diferente, feliz, muito alegre. Eu não sei o que é, porque a gente entra muito, eu volto muito feliz. É a presença de Deus em nós, né? Peço oração pelo meu filho Gabriel, que ficou muito abalado por ter batido o carro. Depois nós vamos orar, tá, minha querida? A gente vai orar sim, tá, meu amor? Isso mesmo, exatamente. Bom, mas então, gente, nós vamos começar orando para começar o nosso devocional. Já tem 1 hora quase que nós estamos aqui. Mas a gente é assim mesmo, a gente vai na liberdade do Espírito Santo, né? Porque ele é maravilhoso e ele vai conduzindo assim, e a gente ama e a gente aprende e nós sempre daremos essa liberdade para ele. Amém? Vamos orar então, né? Eu também, Sassá, você acredita nisso? Na quinta-feira aconteceu comigo, que às vezes acontece, que vocês sabem, né? Essa semana teve algumas noites que eu dormi 3, 4 horas, porque eu fiquei muito ligada também. E daí de noite eu queria ficar conversando com Deus, assim. E acaba que eu dormia muito pouco. Daí eu cheguei quinta-feira, fiz almoço, tarará. Era aquele dia que eu não tinha nada pra fazer de tarde, assim, ou que eu tinha pra fazer, dava para esperar. Eu encostei assim, ó, Ai, meu amor, nós vamos orar, tá? Nós vamos orar. E daí eu encostei no sofá e eu apaguei, mas foi muito bom, que daí recarreguei geral. Vamos orar, então. Pai, muito, muito, muito obrigada, Deus, por tudo que o Senhor já está fazendo aqui, Espírito Santo. Obrigada pelas mulheres que estão aqui ao vivo agora, sendo fortalecidas, Senhor, pela Tua palavra, porque não somos nós, é o Senhor. Não é a minha palavra, mas é a Tua palavra, é o poder que há na Tua palavra, Senhor Jesus. E nós pedimos assim mesmo, Senhor, que se estamos ainda dispersas com algo nesse momento, que o Senhor tire as nossas distrações e nos alinhe totalmente a Ti,
porque o Senhor tem algo a mais para nos entregar agora, essa noite, e nós te damos total liberdade, Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Amém, meninas. Amém. Amém, Jesus. Nós vamos estar orando sim, tá? No final a gente vai fazer as orações. Para aquelas que estão aqui, chegando conosco agora, que vão ver depois, né? Que estão entrando aí conosco nessa caminhada linda de devocionais diários. Este é o livro que nós estamos fazendo a leitura este ano. Promessas de Deus, Depósitos no Banco da Fé, de Charles Spurgeon. Esse ano, o Espírito Santo nos direcionou para esse autor, que ele é muito profundo nas colocações dele, e nós vamos, e o Senhor tem trazido a revelação e o entendimento, né? E nós estamos, ai que bom, e nós estamos assim, realmente sendo alimentadas e nutridas por esse devocional maravilhoso. Hoje é dia 12, ontem nós tivemos o privilégio de ouvir a Penha, foi uma bênção. Eu amo ouvir vocês, meninas, eu amo ouvir vocês. Assim como eu espero o sábado, eu espero a sexta, tá? Eu espero verdadeiramente. Vamos orar. No final, vocês vão me lembrando de todas as orações, tá? Nós vamos orar aqui em unidade. Mas agora nós vamos fazer a leitura do dia 12. O título do devocional de hoje é Ele Jamais Se Lembrará. E a leitura sugerida está no livro de Jeremias, capítulo 31 e versículo 34, que diz assim: glórias a Deus. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até ao maior deles, diz o Senhor, pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. Até nisso ele é lindo, né? Ai, ai, ai. Olha lá. Quando conhecemos o Senhor, recebemos o perdão de pecados. Nós o conhecemos como o Deus de graça, que encobre as nossas transgressões. Que descoberta afortunada é esta. Como esta promessa é divinamente redigida, o Senhor promete não mais se lembrar dos nossos pecados. Deus pode esquecer? Ele diz que se esquecerá e ele cumpre o que diz. Ele nos considerará como se nunca tivéssemos pecado. A grande expiação removeu tão eficazmente todos os pecados, de modo que para a mente de Deus, eles já não existem mais. O cristão está agora em Cristo Jesus, tão aceito como Adão em sua inocência. Sim, mais ainda que ele, pois carrega justiça divina e a justiça de Adão era apenas humana. O grande Senhor não se lembrará de nossos pecados para punição ou para nos amar um átomo a menos por causa deles. Como uma dívida, quando é paga, deixa de ser uma dívida, assim o Senhor faz desaparecer a iniquidade do seu povo. Ao mesmo tempo em que estivermos sofrendo por nossas transgressões e debilidades, e este é nosso dever enquanto estivermos vivos, regozijemos porque elas jamais serão mencionadas contra nós. Isso nos faz odiar o pecado. O perdão gratuito de Deus nos faz ensinar por nunca mais entristecê-lo por nossa desobediência. Muitas coisas para conversar, mas antes vamos ler na nossa Bíblia. Espero que você esteja com a tua aí. Se você não tiver, afina o teu ouvido, presta atenção para a leitura da palavra. Nós vamos abrir lá no livro de Jeremias, está no Antigo Testamento. Nós vamos passar Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, Isaías e depois vem Jeremias. E nós do Núcleo estamos lendo Jeremias, não é mesmo, meninas? Estamos sendo abençoadas por essa leitura. Inclusive ontem era o meu dia de ler, mas eu vou ler amanhã, né? Porque eu já fico na sexta-feira para poder ter essa margem. Então, olha lá. Jeremias está aqui, peraí. Isaías, Jeremias. Jeremias 31, 34. Jeremias, tem gente que quer vir aqui. Você quer vir mostrar outra janelinha? Ai,
Ai, meu Deus, peraí que eu vou tirar aqui pra ver. Dá oi para minhas amigas. Olha aqui, ó. Quando que a gente tirou esse dente, filha? Hoje. Hoje? A mamãe que tirou? Foi muito bom, né? Uhum. A mamãe tira... Dói o dente? Mais ou menos. Um pouquinho só, mas sai tão rápido, né, filha? Mostra o janelão de novo pra elas. Tá com 2 janelão, né? Sim. Manda um beijo para minhas amigas. Beijo. Ela fala pra mim, mamãe, eu posso ir ali dar um oi pra elas? Ela gosta de vir aqui dar um oizinho pra vocês, tá? Então, assim... Depois. Até depois. Ela falou, posso ir dar um oizinho? No devocional passado ela já tinha falado, né? Falei, pode, filha, se você quiser vai lá e dar um oizinho, né? Aí ela gosta de vir aqui dar um oi para minhas amigas. Então vamos lá. Jeremias 31, 34, tá? Aqui. Eu vou ler o 33, tá? Pra gente ler um pouquinho antes. Diz assim, ó. Essa aliança será diferente... Eu vou ler o 32. Essa aliança será diferente da que fiz com seus antepassados, quando tomei os israelitas pela mão e tirei o meu povo do Egito. Eu tinha escolhido Israel como minha esposa, mas o povo não me quis, quebrou a minha aliança e por isso também o rejeitei, diz o Senhor. Agora o 33. Esta é a aliança que farei com o povo de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Gravarei as minhas leis no coração e na mente deles. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Agora o 34. Já não será necessário ensinarem uns aos outros como conhecer o Senhor. Todos eles me conhecerão, tanto os grandes quanto os pequenos, diz o Senhor. Agora, perdoarei todas as desobediências do meu povo e esquecerei completamente os seus pecados. Assim diz o Senhor, que nos dá o sol para iluminar o dia, que marcou o tempo certo para a lua e as estrelas aparecerem no céu, a noite que agita o mar e levanta com grande barulho as ondas. O seu nome é Senhor Todo-Poderoso. Aleluia. Aleluia e aleluia. Então, meninas, a promessa que o Senhor tem para nós hoje é assim, ó. Olha, você pecou, você errou, você se arrependeu, eu te perdoo do seu pecado e eu jogo no mar do esquecimento. Se eu estou falando que eu jogo no mar do esquecimento, eu jogo, eu não me lembro mais. Então, por que que às vezes eu e você queremos trazer a memória? Na verdade, não sou eu e você. É o acusador que tenta trazer para nós, né? É o acusador que tenta trazer para nós a culpa, a condenação. Sempre quando vier esse pensamento de culpa e de condenação, nunca vem da parte de Deus. Nunca. É da parte do nosso inimigo, tá? É da parte do diabo. É ele quem acusa. É ele quem condena. É ele quem aponta. Então, se você tem aí alguma coisa que você fez errado, que você já se arrependeu e já pediu perdão para Deus, já houve esse conserto, não aceite mais nenhuma voz contrária querer vir dizer para você que você não é digna de estar na presença do Senhor, que você não é digna, exatamente, que você não é merecedora das bênçãos dele, ou que você ela fez para mim, ó. Ou que você não é merecedora, que você não é digna. Para que eu vou orar se eu sou tão pecadora? Para que eu vou falar de Jesus para pessoas se eu sou tão pecadora? Ei, sai desse lugar. Não é o Senhor que está falando isso para você. Você se arrependeu? Você se consertou? Acabou. O Senhor jogou no mar do esquecimento e nem está lembrando mais. Por que você está lembrando? Parou, saiu desse lugar hoje, em nome de Jesus. Saiu desse lugar de achar que você não é merecedora, que você não é digna, que você não sei o que. Chega! Chega, você é merecedora, você é digna, você é capaz, você é perdoada, você é aceita, você é lavada no sangue de Jesus. Essa é a primeira coisa. E a segunda coisa que o Senhor quer falar conosco é o seguinte. O devocional não trouxe esse ponto, mas o Espírito Santo trouxe, que é o seguinte: na medida que Deus nos perdoa,
nós devemos perdoar as pessoas na medida. Só que como que eu vou esquecer se eu não tenho amnésia? Como que eu vou esquecer se eu não tenho amnésia? Só que o Senhor, Ele pede para nós o seguinte, como que é nessa medida? É assim, ó. Alguém fez algo para mim. Eu decidi perdoar essa pessoa. Eu perdoo essa pessoa e eu exatamente pego essa coisa que eu perdoei, eu coloco uma pedra em cima disso, eu não levanto mais essa pedra. Eu não jogo mais na cara, eu não lembro mais a pessoa ou qualquer outra pessoa essa situação. A gente ainda lembra, mas com o tempo isso não vai gerar dor em nós, não gera sofrimento em nós, não gera nada, gera liberdade. Só que a gente recebe esse perdão gratuito de Deus. A gente recebe esse perdão onde Deus, Ele não fica jogando na nossa cara. Você imagina se o Senhor ficasse jogando na minha e na sua cara os pecados que Ele já perdoou, meu e seu. Meu Deus do céu, né? Quão terrível seria. Por que eu e você, às vezes, queremos jogar na cara das pessoas aquilo que nós já perdoamos dela? Porque o perdão é uma decisão. O perdão não é por merecimento. O perdão não é por amar. O perdão é decisão. E nós decidimos perdoar porque à medida que nós perdoamos, nós somos perdoadas por Deus. E porque nós sabemos que a falta de perdão aprisiona o nosso espírito e traz doença para o nosso corpo físico. Isso é comprovadamente. Pessoas têm doenças no estômago, pessoas têm doenças no seu corpo físico que são provocados por falta de perdão. Por falta de perdão. Eu já falei isso aqui para vocês e eu vou repetir. Graças a Deus, eu louvo a Deus porque Ele me deu um coração perdoador. Então Ele me deu um coração perdoador. Por natureza, eu sou perdoadora. Então, para mim, essa questão do perdão não é difícil. Eu consigo perdoar facilmente. Mas eu convivo com pessoas que não têm tanta facilidade de perdoar. E que elas trabalharam, entenderam esse princípio e trabalharam, e daí é um trabalhar a vida inteira, de que o perdão é uma decisão. E não é só uma decisão, ele é uma decisão que acompanha algumas atitudes. Como? Orar para que essa pessoa seja perdoada. Você ora, você fala, você verbaliza que você está perdoando essa pessoa. Ou você verbaliza para essa pessoa, ou você verbaliza para o Senhor. Senhor, eu perdoo fulano, fulana de tal, por isso ou por aquilo que me fez. E também tem que vir, principalmente, por essa medida que Deus tem com a gente. Deus não fica jogando na nossa cara. E nós precisamos perdoar e não jogar na cara mais. Se nós ainda jogamos na cara, nós não perdoamos verdadeiramente. E posso estar sendo assim, pode ser doído ouvir isso, mas é a verdade. E o Espírito Santo não está aqui para massagear o nosso ego, ele está aqui para nos exortar e para nos tornar pessoas melhores, né? Então, se eu digo que eu perdoei alguém e eu ainda jogo aquilo na cara da pessoa, eu não perdoei. Que bom, meninas, que vocês são igual eu, é tão bom, né? As pessoas chamam a gente de boba, mas eu nem ligo. Eu prefiro ser boba e ter meu coração livre. Ah, como eu prefiro. Então, só que, mesmo a gente sendo perdoadora, fácil, nós temos que estar sempre observando e vigiando se a nossa medida de liberar perdão está na medida de Deus. Certo? E a medida de Deus ainda é um pouco mais. Além dele esquecer, ele ainda
Não vira as costas. Entendeu? Não vira as costas. Eu também, Sidoca. Mas você acha que eu ligo? Não ligo nem um pouco. Pra mim, hoje, isso é um elogio. Porque eu sei que eu estou perdoando, porque Deus, Ele prefere assim. Exatamente, Rose, é isso aí. É abrir mão da nossa justiça própria. E quando a gente entende duas coisas, dois princípios do perdão. Que o perdão é uma decisão. E 2, que o perdão ele faz muito mais bem para nós que liberamos o perdão do que para aquele que recebe o perdão. A gente tem pressa em perdoar. Entendeu? A gente tem pressa em perdoar. Porque Deus me livre eu ficar guardando rancor e mágoa que traz doença física e doença espiritual. Não quero. Não quero. Entenda de uma vez por todas. O seu líder, o seu pastor, próprio Jesus pode vir um anjo falar com você, mas ele não vai decidir para que você perdoe ou não tal pessoa ou tal situação. Isso é uma decisão minha e sua. Ai, Lari, mas fulano de tal fez tal coisa tenebrosa pra mim, não tem como perdoar. Tem como perdoar? Tudo tem como perdoar. Tudo. Tudo é tudo. Né? Ai, Lari, mas fulano não se arrependeu. Como que eu vou perdoar? Simplesmente você libera o perdão. E daí, o que vai acontecer com aquela pessoa que não se arrependeu é uma conta dela com Deus. É um ajuste dela com Deus. Eu e você não temos nada com isso. A nossa parte é liberar o perdão. Enquanto eu estou falando aqui, você precisa, e quando eu for orar, você vai precisar analisar duas coisas. Uma, eu preciso me perdoar das coisas que eu já pedi perdão para o Senhor e que eu ainda fico guardando, ou que eu fico me condenando, me diminuindo, nananã. Você precisa primeiro liberar esse perdão para você mesma e depois nós precisamos analisar se nós temos alguém que nós precisamos perdoar e durante a oração você vai liberando esse perdão na medida de Jesus. Nunca esqueça isso. O nosso nível elevou. É na medida de Jesus, meninas. Não fique jogando na cara. Não fique voltando nisso. Por favor. Tudo bem. Tudo bem. Você perdoou. Você não convive mais com a pessoa e você não fica falando disso para outras pessoas em comum. Acabou. É um assunto que acabou. Botou uma pedra. Literalmente, você se imagina pegando esse assunto, colocando ali no chão e uma pedra em cima e não remove essa pedra mais. E eu digo que é possível porque eu já perdoei coisas assim, ó. Realmente muito difícil. Muito, muito difícil. E eu decidi pôr uma pedra e é muito melhor pra mim. Meninas, eu vou dizer pra vocês, Larissa, entendo que a gente não precisa conviver. Nós precisamos liberar o perdão, nós precisamos, assim, liberar verdadeiramente do nosso coração, mas nós não precisamos conviver. Porque, por exemplo, aquela pessoa que sofreu um abuso, né? Ela vai ter que perdoar o abusador. Porque senão ela vai conviver com aquilo e vai gerar o que nós já conversamos. Aí ela perdoa, libera perdão para o abusador, mas ela não vai precisar conviver com ele. Entende? Então, essa questão da convivência é uma coisa muito particular. Mas nós não podemos esquecer que tem que ser na medida de Jesus. Não coloquei uma pedra mesmo, mas me faz tão mal e não se arrepende, então não quero mais. Mesmo perto ainda falou que vai destruir a minha vida. Eu disse para todo mundo que me odeia que eu oro. E eu oro por ela. Continua orando, e as pessoas que vocês têm em comum, você não vai falar sobre o que você perdoou dessa pessoa.
Você não vai falar. O diabo vai querer que você fala, vai querer fazer com que a sua justiça, sabe? Eu vou fazer justiça. Não. Você vai colocar uma pedra em cima. Sabe por que a palavra, quando a palavra diz assim para nós, que o Senhor, quando nós fazemos isso, é como se nós colocássemos brasas vivas na cabeça do nosso inimigo. Então é como se fosse assim, o problema que estava comigo, eu passei para você e agora as brasas estão sobre a sua cabeça e você tem que se consertar, você tem que se resolver, você vai ter que ajustar isso, porque não está comigo mais. É isso que a palavra fala, de colocar as brasas sobre a cabeça do nosso inimigo. É isso. Não é a gente ir lá e fazer justiça própria. Não. É a gente perdoar. Quando nós perdoamos, nós estamos colocando brasas na cabeça do inimigo. Tá? Mas hoje o Senhor nos chama para esse detalhe muito importante. Que assim como o Senhor jogou no mar do esquecimento, nós não vamos esquecer aqui. Mas nós não vamos ficar trazendo à tona o assunto. E se a gente está trazendo, nós precisamos orar e falar: Senhor, verdadeiramente eu não perdoei. Eu estou aqui liberando perdão de novo. E eu também, assim como o Senhor, na sua medida, o Senhor não se lembra mais e não fala mais sobre esse assunto. Eu também não vou falar. E você vai ver. Você vai assumir o governo disso. Você vai assumir a autoridade disso. E você vai ver que você consegue e que é libertador, muito mais para você. Muito mais. Certo, meninas? Por mais que você seja tentada a falar, por mais que pessoas queiram te instigar a falar, você decidiu colocar uma pedra em cima e você domina as suas decisões e eu também. Amém? Eu não quero mais falar porque a gente precisa orar. Então nós vamos começar a orar. Eu vou começar a orar. Primeiro, vocês concentrem todas a sua atenção na oração e eu também vou me concentrar aqui, pode ter certeza, eu sou a primeira, para ver se ainda tem alguém que eu e você precisamos liberar perdão, e nós vamos fazer isso agora, nós não vamos deixar para amanhã. Olha lá, tem alguma Fernanda aqui? Tem alguma palavra para alguma Fernanda? Penha. Se temos alguma Fernanda aqui, você coloca aí eu, tá bom? Então, meninas, quando eu estiver orando, você fica na sua concentração total, prestando atenção no que o Espírito Santo vai trazer à sua memória, e nós já vamos resolver isso agora. Nós já vamos resolver isso já. E olhar para você. Tem algo em mim que eu ainda não perdoei, que eu ainda não fico me colocando nesse lugar de que não sou digna, de que não mereço, de que você vai se perdoar também. Tá bom? Se não tiver nenhuma Fernanda aqui agora ao vivo, mesmo assim, daí nós vamos orar, porque talvez ela vai ouvir depois, né? Tem muitas mulheres que ouvem depois, muitas mesmo, né? Então, nós vamos orar depois, tá? Fernanda tem a ver com a pessoa que me causou um grande mal no passado. Ulalá. Ulalá. Pode ser. Pode ser. Vamos orar agora então, meninas. Fecha os teus olhos. Se concentra. Se concentra, amém? Pai querido, muito obrigada por o devocional de hoje. Obrigada por essa promessa maravilhosa, Senhor, tão maravilhosa. Nós não temos ainda, assim, noção do quão preciosa essa promessa é, Senhor. Onde o Senhor, quando o Senhor encontra arrependimento no nosso coração, o Senhor nos perdoa verdadeiramente dos nossos pecados. E não só perdoa, o Senhor joga no mar do esquecimento, o Senhor não fica se lembrando desse pecado, o Senhor não fica voltando, o Senhor não fica jogando na nossa cara, Senhor, muito obrigada. E quando nós, se porventura nós vier na nossa mente esse pensamento novamente,
nós vamos rejeitar, nós vamos dizer não para esse pensamento, porque sabemos que não vem do Senhor. O Senhor não acusa, o Senhor não condena, o Senhor perdoa. E nessa mesma medida, Senhor, nós queremos perdoar pessoas que nos fizeram mal. Em algum momento, em alguma situação, nos fizeram mal. Nós queremos perdoar, Senhor. Traga à nossa memória agora, Espírito Santo de Deus, com liberdade. Traga em nossa memória e na minha também. Se existe alguém em alguma situação, eu vou ficar um pouquinho em silêncio, tá? Pra gente... Se existe alguém ou alguma situação que eu preciso perdoar, que as mulheres aqui precisam perdoar, Espírito Santo, fala conosco, em nome de Jesus. Será que nós precisamos nos perdoar, Senhor? Essa pessoa que o Senhor nos trouxe à memória, ou essa situação, nós vamos liberar o perdão agora. E daí agora, mulher, você vai falar isso, só que daí você precisa falar mesmo, falar, tá? Eu perdoo fulano de tal, eu perdoo fulana de tal, por isso que essa pessoa me fez. Tá? Você precisa verbalizar. Em nome de Jesus, Espírito Santo, vai dando coragem, Senhor, vai restaurando o governo e a autoridade sobre a vida dessas mulheres, e que elas possam estar decididas a liberar perdão para as pessoas que porventura fizeram mal para elas. E nós vamos liberar perdão, Senhor, agora, em todas as vezes que nós precisamos perdoar, Senhor, na medida de Jesus. Nós perdoamos e nós colocamos uma pedra em cima. Nós não ficamos voltando, nós não ficamos jogando na cara, nós não ficamos resgatando esse assunto. Nós perdoamos agora e nós colocamos um ponto final nisso, em nome de Jesus. O que a outra pessoa vai fazer com o perdão liberado, aí é uma coisa do Senhor com essa pessoa. Nós estamos livres, em nome de Jesus. Graças a Deus por isso, Senhor. Graças a Deus por essa oportunidade, por esse entendimento de que o perdão é uma decisão. Obrigada, Espírito Santo, obrigada, porque quando liberamos perdão, somos curadas. Quando liberamos o perdão, somos livres. Muito obrigada mesmo. Nós adoramos, nós bendizemos ao Teu nome. Tudo é para a Tua honra, Tua glória e Teu louvor, Senhor. Tudo. Eu quero orar agora, Senhor, pelas intenções que foram colocadas aqui no Mulheres do Alto, Senhor. Pelo filho, eu não me lembro o nome dele agora, que bateu o carro, Senhor. O marido, perdeu o trabalho, o filho bateu o carro. Tá gerando uma ansiedade, Senhor, pela situação, em nome de Jesus, Pai. Restabelece as emoções desse homem agora, em nome de Jesus. Restabelece as emoções em nome de Jesus, que ele se perdoe. O que ele precisa fazer é se perdoar. Converse com seu filho e fale: filho, se perdoa. Se perdoa disso. Aconteceu, tá tudo bem. São coisas materiais e nós vamos recuperar em nome de Jesus. Que ele se perdoe, Senhor, e que ele fique livre. Quando ele se perdoar, a ansiedade vai embora, o desânimo vai embora, em nome de Jesus. Também quero orar. Tem algum marido aqui que vai fazer uma cirurgia. Por esse marido, Senhor, eu não sei quem é, mas o Senhor sabe. Que o Senhor vá à frente, Senhor, na equipe médica, no hospital, no centro cirúrgico. Que seja uma cirurgia limpa, clara, rápida, e que a recuperação também seja rápida, Senhor, para a honra e glória do seu nome, que o Senhor já está guiando, mas
Queremos colocar essa situação diante do Senhor, pedindo a sua, assim, que o Senhor guie todos os momentos dessa cirurgia. Em nome de Jesus, Pai. Eu coloco a vida do Jack e da Sara, que são os filhos da Andréia, Senhor, na Tua presença, Deus. Guarda esses filhos, guarda as emoções deles em Ti, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, pensamentos contrários que vêm trazer perturbação à mente deles. Nós Te rejeitamos agora em nome de Jesus, no poder e na autoridade do nome de Jesus. Sai agora da mente dos filhos dela, do Jack e da... Não, a Sara. Eu tô me batendo. Os filhos da Jaque, Senhor. Os filhos da Jaque. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, visita a mente e o coração dessas crianças. Pensamentos contrários, pensamentos que não pertencem a Ti, nós damos uma ordem para que batam em retirada em nome de Jesus e que eles sejam cheios do Teu Espírito, cheios da paz do Espírito que vem do Senhor, cheios da alegria que vem do Senhor, cheios da certeza que vem do Senhor, cheios do amor que vem do Senhor. Em nome de Jesus, Sara e Samuel, colocamos diante de Ti e a vida da Jaque também, Senhor. Que ela receba essa chave do governo, da autoridade, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Quem mais, meninas, que precisa orar aqui? Que precisamos orar? Pela Fernanda, vai liberando aí comigo, Penha. Pela Fernanda, Senhor, oramos pela vida da Fernanda, que o Senhor esteja a livrando, Senhor, da morte, a livrando, Senhor, do mal, a livrando, aguardando, protegendo, em nome de Jesus, e já Te agradecemos, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Colocamos a vida do Paulo na Tua presença também, Senhor. Seja presente, Senhor. Seja presente, uma presença perto, junta com Ele, em nome de Jesus. Porque a Tua presença nos conforta quando estamos nos Teus caminhos e nos constrange quando estamos afastando. Então, que a Sua presença seja como uma sombra na vida do Paulo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Obrigada, Senhor. Muito obrigada. Muito obrigada mesmo. Nós Te adoramos, nós Te rendemos graças. Nós bendizemos ao Teu nome. E dizemos que o Senhor é santo, que o Senhor é maravilhoso, que o Senhor é onipotente, onipresente, onisciente, misericordioso, perdoador. Obrigada pelo Seu amor cuidadoso e fiel. Obrigada mesmo, Jesus. Nós Te adoramos. Nós glorificamos ao Teu nome, nós bendizemos a Ti, damos glórias a Ti, Jesus. Amém. Amém, mulheres, amém. A palavra para essa semana, a palavra para esta semana é apesar de. O Senhor falou aqui durante eu estava orando. Quando eu estava orando veio apesar de. E nós já vamos entender. Então essa semana, independentemente do que nós vamos enfrentar, apesar de. Tá bom, meninas? Apesar de. Nós estamos firmes, segurando uma na mão da outra, tá? Sempre segurando uma na mão da outra. Antes de nós nos despedirmos, eu quero fazer uma última coisa. Já é 1h e nós vamos fazer a última coisa. A Penha está aqui. Quinta-feira foi aniversário dela. Nós abençoamos ela, nós falamos com ela, mas
eu sinto de nós fazermos agora, em nome de Jesus, um momento assim de profético na vida dela. Então eu vou fazer uma oração bem rápida, e daí eu gostaria da participação de todas, tá? Então eu vou fazer uma oração bem rápida, e eu vou, enquanto eu orar, a primeira palavra que vier na sua mente a respeito da penha, você vai escrever aqui, tá bom? É o que o Espírito Santo quer te entregar nessa noite. Penha, os presentes do Senhor para você, tá? Pai querido, nós louvamos pela vida da Penha, Senhor. Ela fez aniversário quinta-feira, ela cinquentou quinta-feira. E nós te damos graças porque o Senhor a tem sustentado a vida e a família dela. Espírito Santo de Deus, nós queremos aqui liberar, Senhor, palavras proféticas para a vida dela. Então agora, em nome de Jesus, coloque em cada uma de nós, Senhor, aquilo que o Senhor quer liberar para a vida da Penha. Em nome de Jesus, e nós vamos chover esse chat aqui de palavras do céu para ela. Em nome de Jesus. Amém. Eu vou escrever aqui. Pera aí. Escrevi errado. Peraí que eu tô apagando. Vai colocando aí, gente. Todo mundo. O Senhor fala com todo mundo. Vai lá. Todas que fizerem, nós vamos ter esse hábito agora. Todas que fizerem aniversário na semana, a gente vai fazer isso. Foi isso que veio, ó. Veio ungida. Ungida pra mim, pra Sidoca. Olha lá. Veio ungida libertadora. Penha, você é libertadora de mulheres. Glórias a Deus. Vamos lá, tem mais, meninas. Nada de ficar quietinha aí. Nada de ficar quietinha aí. É essa palavra que veio mesmo pra você. O Espírito Santo fala com você. Vai, coloca aí. Você não precisa saber se faz sentido ou não. Você só vai liberar aqui. É isso, porque é o Espírito Santo que quer liberar. Então, você só vai escrever. Isso. Isto. Amém. Olha lá. Glórias a Deus. Meninas que não se manifestaram ainda, bora abençoar a vida da Penha. O Espírito Santo fala com você. Construtora de muros. Amém. Depois você anota todas essas palavras, tá, Penha? Aleluia. Glórias a Deus, Jesus. Obrigada, meninas. Obrigada. Cada uma de nós carrega algo do Senhor e isso é precioso. Nós precisamos disso. Nós precisamos do que a outra carrega, tá bom? Glórias a Deus. Glórias a Deus. Amém, meninas, amém? Ó, no sábado que vem, vocês me lembrem, nós sempre vamos perguntar quem é, se temos aqui, daí tem que estar ao vivo, tá? Pra gente fazer isso aí, tem que estar ao vivo. Aí nós vamos perguntar se a pessoa tiver feito aqui aniversário na semana do nosso devocional. Nós vamos fazer esse momentinho profético e que é poderoso. Já fizeram comigo e eu anotei todas as palavras e depois elas fizeram muito sentido. Então, tenha fé. A gente fala que é chuva de bênçãos, eu já fiz. Teve um dia que foi aniversário do meu pai, foi tão legal, porque foi aniversário do meu pai, e daí estávamos todos nós, filhos e genros, né? Estávamos todos nós lá. Isso, convido uma aniversariante, boa Sassá, pra estar aqui pra receber. E daí estávamos todos nós na casa da mamãe, lá em Curitiba. Aí eu me lembro que a gente estava assim de mãos dadas, né? Nós estávamos todas ali, daí eu falei, me veio isso, eu falei, gente, nós vamos fazer algo diferente. Nós vamos orar pela vida do papai, e eu vou orar por algo bem específico. E vai começar, nem me lembro por quem. E você vai olhar para o papai e a primeira coisa que você falar, essa é a palavra para ele. Gente, foi tão lindo, foi tão emocionante. Quando você estiver na sua casa, quando você estiver aí, que você tiver alguma oportunidade, que for aniversário, tem que ser aniversário, tá? Faça isso. É assim, uma coisa muito linda. E pro meu pai repetiu muitas vezes a mesma palavra. Meu pai repetiu muitas vezes a mesma palavra. Faça.
E quando repete muitas vezes a mesma palavra, sempre testificando, assim, sabe? Foi muito legal. Foi assim, foi impactante. Então, isso. Tá bom, meninas? Hoje foram muitos presentes do Senhor para todas nós, graças a Deus por isso. Deus abençoe, tá? A sua noite. Durma cheia da presença do Senhor. Que Ele te renove, que você acorde amanhã renovada em nome de Jesus. Adore o Senhor na tua comunidade, na tua casa, na tua igreja. Adore ao Senhor, tá bom? Em nome de Jesus. Hoje, nossa, a gente esqueceu de colocar aqui a chave Pix, mas depois, quando a gente posta aqui, fica ali na descrição. Se você sentir de abençoar aqui o Mulheres do Alto, você encontra ali a chave Pix e abençoa, faz a sua oferta, semeia, tá bom? Deus abençoe. Eu amo vocês. Vamos estar junto aqui, Penha, libertadora ungida, tá bom? Deus abençoe. A gente se vê segunda novamente, né? Se Deus quiser. Beijo. Tchau.